Boa noite, torcida tricolor! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Tricolores, a live dos São Paulinos. Essa que é a última edição da Tricolores de 2017, né? Já ia falando 2018, só ano que vem. Bom, e para falar nessa live a gente vai falar muito sobre, especialmente como foi o ano do São Paulo. Algumas últimas notícias que pintaram por aí, como o Rai assumindo como diretor de futebol, também, consequentemente, a saída do Pinotti, falando sobre um pouquinho sobre a Under Armour, que deve rescindir o contrato com o São Paulo, teve notícias de que rescindiu realmente, enfim. Chama a galera para assistir com a gente, compartilha, vamos debater bastante nessa última live do ano. E quem está aqui comigo, como sempre, é o nosso querido Pedro de Luna. Boa noite, Pedro. Tudo bom, AD? Agora que eu me vi no monitor ali, eu me sinto um pouco pálido. Estou da cor da camisa, mas talvez eu precise de um pouco de praia nesse fim de ano. O São Paulo faz isso conosco. Mas estou bastante feliz de estar aqui com vocês. E, enfim, vamos hoje ouvi dizer que tem uma retrospectiva desse ano tão importante para a história do São Paulo e que esperamos que não se repita. Pois é, a gente vai ver logo mais, não saia daí. E quem tá aí para falar com a gente também sobre a retrospectiva, sobre os vários assuntos, incluindo a despedida do Lugano, né? Algo triste também, é Ana Cláudia Mariotto. Boa noite, Aninha. Boa noite, Dê. Boa noite, Pedro. Boa noite, galera. Um prazer estar aqui com vocês e já com o coração apertado por ser a última live do ano. Então vamos fazer desta a live do ano, comentar sobre tudo o que aconteceu, ver os prós, os contras. Então, nada melhor que debater do que com os amigos. Então chama a galera, bora para mais um debate tricolor. Infelizmente semana que vem não tem, mas já deixa programado aí, meio de janeiro, às 8 horas, na quinta-feira, tem Tricolores, hein? É isso aí. E bom, a gente começa falando sobre o jogo contra o Bahia, mas menos sobre a partida em si, que para a tabela não representou nada para o São Paulo, embora algum momento de ilusão tenha acontecido com a possibilidade de conseguir o 9º lugar e uma possível vaga na Libertadores. Mas ela ficou marcada mesmo pela despedida do Lugano, última partida dele com a camisa do São Paulo, foi muito emocionante. E, Pedro, e pelo primeiro gol do menino, né? Claro, a gente tem que falar, vocês vão ver aí os melhores momentos. Teve o primeiro gol do Brenner, que foi um gol em um recuo de bola marcado a favor do São Paulo. Se contra o Corinthians o árbitro não marcou aquele recuo absurdo, dessa vez o juiz marcou. E, bom, Pedro, o que a gente pode falar? Claro, teve o gol do Brenner, mas acho que o foco principal, que foi o último jogo do Lugano pelo São Paulo, né? O foco principal, acho que, em primeiro lugar, foram os cabelos, né, do Sidão e do Steven Mendonça. Cabelos descoloridos, oxigenados. Teve a despedida do Lugano, que eu acho que é um evento gigantesco, né?
talvez nem tanto quanto os cabelos dos dois atletas acima mencionados. Mas foi um jogo muito morno, né? E o Bahia teve, a bem da verdade, teve até mais oportunidades de gol do que o São Paulo, saindo em contra-ataques perigosos. Mas sobre a partida, há muito pouco que se destacar. Nós quase tivemos um golaço do Shailon, né? Nós vamos ver aí nos melhores momentos um belo chute no travessão. Esse lance foi um tanto quanto bizarro, inclusive no momento em que esse lance aconteceu, surgiu a música dos Trapalhões ali na arquibancada. Aí nós vimos o Alione, ex-Palmeiras, quase chance fazendo... no primeiro tempo e essa também, né? O Cueva estava assim em berço esplêndido, estava numa preguiça notável, né? Algo acho que impressionante. 2017 para ele já tinha acabado. Exato. E aí nós vimos o recuo do René Júnior pro Jean, que deu um mau cartão de visitas para a torcida São Paulina, caso venha a se confirmar sua contratação, né? Jean teve uma atuação bastante insegura. Esse erro foi primário, né? Porque era uma bola duvidosa, no mínimo, e que ele não estava tão apertado, ele poderia isolar, ter chutado a bola longe, aí estava difícil de acontecer essa cobrança, mas... E aí o Petrus rola e o menino Brenner, e aí nós vamos ter uma cena o quê? Do Rei Leão, né? Nós tivemos o Rafik segurando o Simba. Veja só, Diego Lugano, espero que a imagem mostre. Pegando o futuro do reino. Exatamente, o futuro do reino tricolor. A imagem não mostrou, mas enfim, todos vimos pela TV e tudo mais. Lugano segurando o Brenner em cima do símbolo do São Paulo, uma cena muito bonita. E aí, faltando alguns poucos minutos para o final do jogo, o Bahia empata num vacilo defensivo do São Paulo. Assim, como jogo mesmo, há muito pouco que ser analisado. Eu acho que aí foi legal. Um pênalti absurdo, só para lembrar, um pênalti absurdo no Lugano não marcado. É verdade. Isso não poderia deixar de ser mencionado. Foi Bom, o zagueiro do Bahia chamou o Lugano para dançar e eu vejo muito disso em baladas sertanejas, mas acho que dentro da área costuma ser pênalti, né? E eu acho que o que foi muito interessante, além obviamente da despedida do Lugano, nós vemos a garotada ganhar mais minutos de jogo e se soltar. E você vê Shailon, você vê Brenner como alguns dos principais destaques da partida. Sim. O Brenner estava sempre posicionado no lugar certo, e deu trabalho. O jogo, né? A gente viu nos melhores momentos alguns lances que ele partiu para cima da zaga, finalizou mesmo que travado. Então seguros para poder jogar também, né? Não com aquela pressão. Eles tiveram a cabeça fria, sabiam o que tinham que fazer e continuaram jogando, sem apavoro. E bom que ele foi premiado, porque fazer o primeiro gol na carreira num Morumbi lotado, numa data importante, na despedida de um ídolo tão grande quanto o Lugano, é algo que deve ficar para sempre na memória do Brenner, né? Comemorar com a torcida e com o Lugano, inclusive, no distintivo do clube, que é um marco também. Então, acho que serviu uma tarde de muitas emoções para o Brenner também, mas meio que um batismo, né? Agora chegou de vez para o time profissional. Sim, né? Com essa titularidade no Morumbi lotado. E o Lugano é um cara especialmente importante para o Brenner, né? Ele adota o Brenner, todo mundo lá dentro do clube sabe disso. O Brenner, inclusive, o chama de paizão e tudo mais. Meio que o Lugano é um tutor do Brenner, foi, né, nesse primeiro semestre dele no profissional. Assim como ele faz, né, na sua postura já consagrada de liderança, com todos os jogadores mais jovens. É um cara conhecido por isso mesmo, por ajudar nessa aclimatação e fazer a molecada se sentir à vontade no profissional e ensinar muitas coisas e cobrar empenho, esforço, pés no chão, né? Nada de deslumbramento, enfim. Ele realmente, assim, é unânime, já ouvi muitos e muitos depoimentos, informações lá de dentro, assim, que essa é a imagem que o Lugano transmite, né? Porque nós vamos falar do Lugano aí daqui a pouco, mas um ídolo não se faz só pelo que ele ganha, mas também principalmente pelo que ele transmite para os outros. Não só para a torcida, mas para um elenco. E interessante que o Rodrigo Caio falou
que se as pessoas conhecessem o Lugano pessoalmente, iam idolatrar ainda mais, né? Achei bem interessante isso, que é um cara que convive bastante, tá lá todo dia com o Lugano, é da mesma posição, enfim. Todas as palavras dos garotos, incluindo as do Brenner, que sempre ressalta o quanto que o Lugano foi importante para ele, só dizem tudo que ele representa. Aninha, já temos a primeira rodada de salve pro pessoal? Tem, a primeira rodada de salve tá caprichada. Vou começar pelos queridos amigos. Sérgio Ricardo, que tá falando que a live tá cada vez mais bonita. Muito obrigada e um beijo enorme pra você, Sérgio. Pro Ari, que tá assistindo a gente lá de Dublin, um beijo. Galera tricolor se espalhando pelo mundo. E pelo querido Felipe Tilian, que já fez parte aqui da bancada, está no Canadá e também acompanhando a live. Um beijo pra você também. E também um salve para o Ronaldo Silveira, para o José Luiz Gonçalves, para o Ramon de Souza, para o Egésio Santos, para o Everaldo Menezes, para a Sara Ceni, para o Valdemir Letas, para o Sérgio Ricardo, que eu já coloquei antes, né? Para o Antônio Joaquim e o filhinho dele, o João Guilherme, o Felipe Martins e o Wesley Hart. É isso aí, valeu pessoal, continue assistindo, nossos grandes amigos aí, Sérgio, Felipe, Ari, também um grande abraço para vocês. Bom, a gente falou desse jogo contra o Bahia que em campo não tem tantas coisas assim para se falar sobre, mas é verdade que a torcida mais uma vez deu show. Foram mais de 60 mil torcedores no jogo, que fez o São Paulo alcançar uma marca histórica na temporada de 1.009.000 torcedores. Nunca teve tanto público durante uma temporada assim no Morumbi, e para 60 mil torcedores que puderam se despedir e reverenciar um ídolo como o Diego Lugano. A gente estava falando dele agora há pouco, mas, Aninha, acho que queria perguntar para você e também para o Pedro, para vocês, o que para vocês representa o Lugano? Começando por você, Aninha. Eu acho que o Lugano é o mais perto de amor pelo futebol que a gente teve nos últimos anos, assim, de sem política, sem méritos, sem deméritos, é amor. Você vê que a pessoa está ali por amor, uma pessoa que se sujeitou a ficar um turno inteiro no banco, que teve seu contrato de renovação numa briga imensa, de vai, não vai, que teve esse contrato renovado no grito da torcida, assim como sua vinda também foi no grito da torcida, no jogo de despedida do Rogério. E sempre esteve lá feliz, apoiando os meninos que estavam subindo, essa questão do Brenner, de chamar ele de paizão, todo mundo. Você vê quem chegou a ficar fora de jogo porque tomou 3 cartões amarelos no banco de reservas. Então o Lugano ama. O Lugano é a paixão do futebol que não sei se veremos tão cedo novamente, se veremos algum dia novamente. Pois é, Pedro, para você. O Lugano é fogo, né? Ele é uma chama que nunca se apagou, porque ele acho que ele representa, para mim, pelo menos, inspiração, assim, não apenas para mim, eu vejo para muita gente, né, para muitas áreas da sua vida, vencer suas próprias limitações, porque isso não é nada. E influência, é um cara que sempre soube, com a sua inteligência, superar as eventuais limitações que se colocaram no seu caminho, seja físicas, seja técnicas. E imensa responsabilidade e respeito à instituição que ele defende, a camisa que ele veste e as pessoas que ele representa. Ele sabe que o futebol é feito para pessoas, não para marcas, não para negócios, não para cifras, mas principalmente para pessoas. Então ele sabe que mesmo é uma situação hipotética, mas assim, você, como jogador, você está passando por um momento ruim na sua vida, mas por 90 minutos, se você estiver lá dentro do campo vestindo a camisa do São Paulo, você tem que tirar a sua cabeça disso e saber que, olha, tem pessoas com problemas até maiores do que os seus, tem crianças te assistindo, você tem muita inspiração para passar, você representa muita coisa para essa gente que veio de longe, você nem sabe o sacrifício que essas pessoas podem ter feito para te assistir. Mas então, o mínimo que você pode fazer por 90 minutos você dá o máximo. Depois você cuida dos seus problemas. Então é uma lição de altruísmo. O Lugano com o São Paulo sempre foi isso. A sua carreira inteira ele foi isso. E aliás, só queria aproveitar para dizer que hoje à noite eu fiz uma pesquisa bastante extensa sobre a carreira, sobre o perfil, a personalidade, histórias do Lugano e vou
no blog do Globoesporte.com, blog do torcedor. Faz um certo tempo que eu não posto, mas essa pesquisa foi bem extensa e hoje à noite pretendo pôr no ar. Estou finalizando o texto, mas é um perfil interessante sobre o personagem Lugano, além da passagem dele pelo São Paulo, que é muito rico, né? Imperdível, então. Eu já estou ansioso para ler. E, bom, o Lugano, a Aninha e o Pedro falaram muito bem sobre ele. É um cara que a gente não vai ver mais igual no São Paulo. Aliás, é difícil ver igual em qualquer outro clube do mundo. Então, nós somos felizardos de ter aproveitado a figura dele dentro do São Paulo, dentro de campo ou nos bastidores, por tanto tempo, e especialmente nesses momentos difíceis que a gente viveu. E esperamos que, não sei se vai ser agora, se ele vai aceitar um cargo no São Paulo ou se vai ser no futuro, mas que ele retorne e possa continuar trazendo tudo que ele tem de bom para o São Paulo, que só vai ter a ganhar com a presença de um cara como ele. E você também, torcedor que está nos assistindo, fala aí pra gente o que o Lugano representa para você. Diga aí nos comentários, daqui a pouquinho a gente lê. Não sei se vocês repararam, mas a bandeira do Lugano é aqui uma homenagem ao nosso ídolo dos órfãos de Ed Carlos, que o Pedro trouxe gentilmente pra gente aqui, que ficou muito famoso, inclusive apareceu bastante na transmissão do jogo. Então, nossa homenagem ao ídolo Diego Lugano, que encerrou a passagem como jogador pelo São Paulo. Bom, agora a gente sai um pouquinho do assunto do jogo contra o Bahia e vamos falar sobre negociações. São Paulo tem interesse no Gustavo Scarpa, meia do Fluminense, que não está muito bem lá, embora seja um jogador talentosíssimo, a torcida tem pegado no pé dele, tem sido criticado, o último gol que ele marcou não comemorou e a torcida ficou mais puta ainda. O clima não está lá muito bom para ele, então o São Paulo está vendo com bons olhos, até chegou, segundo informações do UOL, a propor uma troca envolvendo jogadores pelo Scarpa. O Fluminense não teria aceitado porque também quer uma compensação financeira. Pedro, você vê com bons olhos a chegada do Scarpa, caso venha? Como ver com maus olhos, né? Aliás, a gente tem... se a gente for pegar pela impressão que a torcida do Fluminense tem dele, as críticas, as vaias, parece que ele está jogando mal. Mas quem foi o líder de assistências do Campeonato Brasileiro? Deu 12 assistências, foi o Gustavo Scarpa. E é um jogador interessantíssimo, em plena evolução na sua carreira. E eu, claro que sou favorável à sua vinda. Me parece que o Fluminense tem 40% dos direitos dele. O São Paulo ofereceu 3 milhões de euros, se não me engano, mais um empréstimo do Lucas Fernandes, do Júnior Tavares e do Buffarini. E aí o Fluminense falou muito obrigado, muitíssimo obrigado pelo interesse, mas não. Então nós teremos que melhorar essa proposta. Sabemos que o Corinthians também tem interesse, mas eu acho que pelo clima que se encontra ali o Gustavo Scarpa nesse momento no Fluminense, o momento de avançar e de tentar trazer um jogador desse nível que elevaria o nosso patamar em muito, é um jogador versátil que faz várias funções no meio campo, seria esse. Então eu espero que ele seja, oxalá, a grande contratação do São Paulo para a temporada 2018. Vamos ver o desenrolar da negociação, se o Fluminense não vai pedir mundos e fundos, se não vai vir o Juliano Bertolucci com a proposta do Lille ou alguma coisa assim, mas aguardemos. E lembro também que você falou que o Gustavo Scarpa é versátil. O Abel Braga chegou até a utilizar ele dentro de partidas como lateral esquerdo em jogos que precisou modificar por conta de expulsão ou por falta de jogador para colocar ou por substituições já feitas, enfim. Seria uma baita contratação. E eu não sei, pelo menos nas partidas que eu vi do Fluminense, não me parece que falta esforço do Scarpa, nem nada parecido para a torcida estar pegando tanto no pé. Mas a gente, né, esperamos que esse clima ruim entre jogador e torcida favoreçam a contratação dele pelo São Paulo. A gente lembra que o São Paulo está com negociações avançadas pelo Jusilei. Pode ser que o negócio role, né? A gente fica bem preocupado, mas por um valor até abaixo do esperado, né, Pedro? Muito abaixo. Porque seria, se eu não me engano, é 1 milhão de euros que o São Paulo ofereceria para a equipe da China. O Shandong Luneng, se não me engano, né? E 1 milhão de euros. Bem inferior ao que nós imaginávamos, né? Exato. E aí a questão seria chegar a um acordo salarial e de luvas, né? Diluir provavelmente um salário muito alto em luvas ao longo do tempo de contrato. Mas
A primeira etapa me parece que já foi vencida de uma maneira animadora, assim. Então, ter uma possibilidade de ficar com o Jusilei é boa. Aninha, e eu vou fazer uma pergunta para você, em seguida, se você quiser ler salves ou as mensagens da galera sobre o Lugano. Você também gostaria da vinda do Scarpa? Gostaria, eu acho que é um jogador que vai agregar muito para o São Paulo. Talvez, não sei se as trocas sejam tão positivas assim, principalmente o Lucas Fernandes. Então, alguém até comentou aqui, o Leandro Bertolucci comentou que o Lucas Fernandes não rende no São Paulo, mas acho que também é um menino muito novo, né, para esperar tanta coisa. Sim, acho que se trabalhar melhor, essa questão do Dorival Júnior trabalhar a base também, pode ser que ele evolua. Então, talvez acho que tem que ver essa negociação em direito de quem vai pro Scarpa vir, mas também não adianta pensar que o pessoal que está do outro lado é trouxa e manda só refugo, né? É difícil. E só aproveitando, vou falar o que o pessoal falou do Lugano aqui, que foram coisas bem bonitas. O Adriano Firmano comentou que ele é um monstro, um mito. O Leandro Bertolucci está comentando que o Lugano é respeito. O Wesley Hard está falando que o Lugano é amor, dedicação, profissionalismo, idolatria e caráter. O Santo Rueda está falando que o Lugano é eterno, mas o Leandro Souza fala que ele não é ídolo, porque ele não quis vir para o São Paulo antes e preferiu ir para um time pequeno na Inglaterra. Cada um tem a sua opinião e a gente respeita, né? Sim, claro. Claro, a gente respeita, só que, Leandro, São Paulo, o Lugano nunca não quis vir para o São Paulo, né? Ele sempre deixou isso claro, que ao momento que o São Paulo quisesse, ele poderia vir, enfim. Tem várias outras coisas em negociações, né, envolvendo diretores da época também, que podem ter travado. Então, às vezes é injusto a gente acreditar isso ao jogador não ter vindo porque ele não queria. Enfim, agora nosso assunto é bastidores da política do São Paulo. O Vinícius Pinotti pediu demissão, pelo menos foi o que se veiculou, porque ele teria uma divergência com o Leco, que estaria negociando ou pelo menos aceitando conversar sobre o Prato sem que ele soubesse. O Pinotti, inclusive, teria negado já veementemente uma negociação pelo Prato com o Cruzeiro. E aí o Leco deu sequência a conversas com o presidente do Cruzeiro. E aí o Pinotti saiu do clube. A gente sabe que o Raí chegou, daqui a pouco a gente fala sobre a chegada do Raí, mas Pedro, eu te pergunto, um momento estranho, porque se de acontecer nesse momento um pedido de demissão do Pinotti, quando se esperava que, ou pelo menos estava no meio de várias negociações, né? Inclusive ele estava negociando o Jusilei, enfim. O que você pensa sobre isso? Bom, eu acho estranhíssimo. As explicações dadas não são nada convincentes. Além da questão da negociação do Prato, de uma suposta negociação do Prato, tem também, dizem que Pinotti foi consultar o Jair Ventura, treinador do Botafogo, para substituir o Dorival para o ano que vem, sem o consentimento do Leco, que teria ficado muito pé da vida e, enfim, e aí ambos romperam. Eu acho que o Pinotti, podem ser feitas todas as críticas do mundo a ele, mas ele não é burro, ele não é nenhum alienado de não saber, né? Que o Dorival Júnior, nesse momento, acho que ele tem um apoio quase integral da mídia e da torcida pelo trabalho que ele vem fazendo, importante, de reabilitação da equipe. E do elenco, né? Não só de mídia e do elenco, torcida. de revelação de jogadores e tudo mais. E uma perspectiva muito otimista para o ano que vem em relação ao que foi esse ano. E, acima de tudo, eu acho que o Dorival Júnior é um escudo, né? É um escudo para essa diretoria que tantas críticas sofreu. E ele não se exporia de graça a novas críticas ao demitir simplesmente o Dorival Júnior, que quase fechou o segundo turno com a melhor campanha do Brasileirão, para trazer o Jair Ventura, que fez um belo ano e tudo mais, mas assim, seria um risco totalmente desnecessário, desmedido, que eu duvido, absolutamente duvido, que o Vinícius Pinotti quisesse correr. Tem explicações que não me parecem convincentes e eu acho que nos próximos tempos nós podemos ter mais justificativas, um pouco mais plausíveis, os pontos vão se conectar, porque eu acho, sabe, super vago, evasivo, uma resposta
não é uma resposta o Vinícius Pinotti se demitir dizendo eu tive divergências com a gestão. Eu acho que ele deve explicações sobre que divergências são essas. Ele deve dizer, venha a público e diga. Porque a gente sabe que o relacionamento dele com o Leco, que outrora foi muito bom, ele, todos sabemos do papel fundamental que ele teve na eleição do Leco e depois ganhou o seu cargo de diretor de futebol e tudo mais, mas ele deveria vir a público e dizer que divergências são essas. Acho que uma das bandeiras, a bandeira maior dessa gestão e do novo estatuto é a transparência. Então, essa é a hora de ser transparente. E ele sai, inclusive, com uma dívida a receber de cerca de 21 milhões de reais. A gente sabe que boa parte desse valor foi da compra do Centurion, que ele fez ainda na época que ele não tinha nenhum cargo administrativo no São Paulo. Ele era apenas um torcedor benevolente que emprestou dinheiro para o São Paulo comprar o Centurion. Então, concordo com o Pedro, é estranho demais. Independente, a gente não está discutindo aqui se o trabalho foi bom ou ruim, ou se devia sair ou não, mas a forma como se deu. E, inclusive, essa questão do Dorival, teve momentos no campeonato que o São Paulo estava se afundando na zona de rebaixamento, que teoricamente seriam mais... Se você falasse em trocar de treinador, seria mais aceito do que agora, depois de fechar a temporada até com certa tranquilidade. Então, é estranho de fato, precisa de explicações, deve explicações mesmo. E Aninha, alguém comentando aí sobre a demissão do Pinotti? Aquele trocadilho infame que já até rolou em nosso grupo de que o Pinotti deu um pinote. E na verdade as pessoas estão falando fora Leco, porque tá todo mundo com essa interrogação de o que aconteceu, o que acarretou essa demissão, esse pedido de demissão. Ninguém entende, ainda mais nesse momento, que vai vir um hiato, férias, tudo mais. Estranho, no mínimo, tudo isso. Então o pessoal tá meio sem saber o que fazer e já querendo saber do nosso novo diretor, Raí. O que esperar de Raí? Raí, uma coisa que é sempre bom é ter pessoas que querem de fato o bem do clube, seja ele em campo, ou seja nos bastidores, seja na diretoria. Então, nunca vai ser ruim ter o Raí dentro do São Paulo, porque a gente sabe que ele vai querer fazer o melhor sempre. E eu vejo que o Raí pode ser mais um escudo do Leco, como aconteceu outras vezes com o Rogério Ceni. Se esconde bastante atrás de figuras gigantescas de ídolos, até como foi quando ele trouxe o Lugano também, porque a torcida queria, então sempre para ficar bem com a torcida, tem um cara que todo mundo ama e meio que pode esquecer de críticas ou de eventuais coisas ruins porque o cara tá lá. Mas, Pedro, assim, tirando toda essa parte de figura de ídolo que a gente sabe que o Raí e é inegável o bem que ele quer pro São Paulo, obviamente, mas você crê que foi uma decisão acertada trazê-lo para o lugar do Pinotti na diretoria de futebol? Eu acho que me parece que a saída do Pinotti não era algo previsto por ninguém, né, dentro do clube. E o nome do Raí foi algo meio emergencial, assim, que surgiu. Eu realmente acho que o Raí tem uma estatura e uma trajetória e uma personalidade que não o caracteriza como alguém que possa ser usado como uma espécie de rainha da Inglaterra, uma marionete. Mas eu quero muito ver o Raí, que é um cara cuja índole e trajetória acima de qualquer suspeita, obviamente, mas eu quero muito vê-lo em ação, eu quero vê-lo com plenos poderes, quero vê-lo tocando negociações, porque a gente sabe que, por exemplo, o Alexandre Pássaro, que era aquele advogado que participou da negociação do contrato do Rogério Ceni, tanto pelo lado do clube como o advogado do Rogério Ceni, ele segue na gestão, a pedido do Leco e tudo mais. Mas eu gostaria muito de ter a certeza, e eu quero alimentar isso, de que o Raí será, de fato, o diretor de futebol do São Paulo. Não apenas a alcunha que ele vai receber, mas que ele dirigirá o futebol do São Paulo, tocará negociações, fará a ponte entre diretoria e elenco e tudo mais que cabe a um diretor de futebol profissional fazer. Tem muita gente aqui comentando que o Raí vai ser um escudo do Leco.
E eu tenho minhas dúvidas quanto a isso e até quanto à questão que o Pedro comentou. Porque o Raí já tá dentro do clube. Ele já sabe o que acontece, ele sabe que bucha que ele pegou. Ele não é inocente também nesse último tempo, ele fez parte do conselho, então ele sabe o que está acontecendo por ali. Não foi aquele telefonema, oi Raí, tem uma vaga aqui, você quer vir? Não foi uma coisa assim tão solta no ar. Ele já está construindo uma carreira, se é que assim a gente pode dizer, administrativa dentro do São Paulo. Então, também, se acontecer alguma coisa com o Raí de ele ser manipulado, ele sabia muito bem que vespeiro ele estava mexendo. A gente vendo de fora já sabe que a política no São Paulo é muito complicada e ainda mais pessoas que estão dentro, como o Raí, como você bem disse, Aninha, que já estava no conselho administrativo, sabe muito bem. Ele já chegou a já ter um cargo mais próximo do futebol na época do Marcelo Portugal Gouveia, né? Ele foi coordenador técnico, se não me falha a memória. Isso foi o quê? Em 2000? Foi em 2002. Foi 2002. Mas foram só 3 meses, enfim. Agora a gente espera que a atuação do Raí seja mais longínqua, que ele faça um excelente trabalho, até porque a gente já quer melhoras emergenciais para 2018 e precisa de um trabalho muito bom e muito forte do diretor de futebol. Odê, falando em melhoras aqui, já puxar os comentários, a galera já tá esbaforida falando de fornecedor de material. O Alan já comentou aqui, um beijo falando nisso pro Alan, que pênalti ninguém merece. O Leandro Bertolucci está falando que pior que a pênalti, só a capa. A Sara tá falando que as camisas de vocês da Adidas são lindas, que poderia voltar a Adidas. E aí, como estamos com o Under Armour? Então, o UOL, a relação com o Under Armour anda estremecida há um bom tempo. E o UOL noticiou que o São Paulo, que a Under Armour rompeu o contrato, rescindiu o contrato com o São Paulo, mesmo que ainda tinha mais 2 anos de contrato pela frente, mas já tinha muitos desgastes já vinham acontecendo na relação entre os dois. A Under Armour, uma decepção, na minha humilde opinião, porque não só acho que no design das camisetas, mas a gente teve outros problemas também envolvendo, o Pedro até pode falar um pouquinho melhor, que já teve problemas com produção de camisas especiais no clube, enfim. Pedro, acho que a gente esperava muito mais da Under Armour quando teve aquela apresentação toda pomposa e tudo que prometia entregou bem menos, né? Bem menos. Eu acho que a decepção é geral, de dentro do clube mesmo. A parceria, acho que a única parte que ela entregou o que prometia foi nos pagamentos mensais, que eram realmente bastante gordos, e disso o São Paulo não pode reclamar, mas em relação ao fornecimento de material e tudo mais, houve um desencanto geral, assim, né, dentro do São Paulo, em vários momentos, que o São Paulo precisou fazer ações pontuais e tudo mais, e a Under Armour não conseguiu encontrar essas expectativas. E, assim, qualquer um que vier que não tenha, pelo amor de Deus, aquela camisa amarela horrorosa. Nossa, por favor. respeitem. É um pedido pessoal nosso aqui, mas Sim. Por favor. Mas o fato de termos vindo com a camisa da Adidas aqui foi apenas uma coincidência. Nós não recebemos, não estamos dando dicas para ninguém, nem sugestionando nada. Mas foi apenas uma coincidência, tanto que a Aninha está com a sua da Under Armour. Isso. Mas olha, adeus Under Armour, muito obrigado. Tom Brady, o marido de Gisele Bündchen, obrigado, valeu, mas... O Roberto Ribeiro está comentando que que preferiria a Puma, o Felipe Santos está falando da Adidas, o Otaniel da Nike. E vocês, quem vocês preferem? Se trocar mesmo. Olha, eu já tive muitas dessas preferências por marca. Hoje, alguém que pague um bom valor ao São Paulo e que não faça aberrações como a Under Armour fez, como no caso bem citado do Pedro com essa camiseta amarela, tá bom. Eu não sei precisar qual. A Adidas é uma que eu sempre fez bastante coisa boa pelo São Paulo. Enfim, para você, Pedro, para mim, eu acho que não tem alguma que eu prefira tanto assim nesse momento. Bom, para mim, vamos partir do pressuposto de que todas vão oferecer o mesmo valor. Então, vamos só falar do material e do design e tudo mais. Eu confesso para vocês que eu
nutro saudades das camisas que a Topper fez, exceto no ano de 2003. Mas em 2004 e 2005 eles fizeram lindas camisas para o São Paulo e, enfim, quem sabe, não é mesmo? Eu gosto, já que você citou de equiparar valores, é que ela saiu há um bom tempo, mas eu gostava bastante da Reebok, ela acho que fez alguns uniformes bons, alguns uniformes comemorativos, até um que o Rogério usava, que remontava um bem antigo, com listras finas pretas, muito bonito também. Enfim, mas vamos aguardar aí que ainda teremos muita coisa pela frente para saber de material esportivo também. Aliás, essas férias do São Paulo prometem ser bem agitadas, né? Então, Aninha, mais uma rodada de salve para o pessoal? Mais uma rodada de salve para o Rodrigo de Paula, para o José Neto, para o Bruno Tuan, para o Alexandre Alex, para o Wagner de Paula, para o Felipe Rebouças, para o Bruno Garcia e para o Wilson Marques de Mauá. Isso aí, valeu galera, continuem assistindo, porque está chegando a hora da nossa retrospectiva de 2017. A gente preparou um videozinho especial que resume com alguns momentos em que a gente pode chamar de pontuais que marcaram a temporada do São Paulo. Então, vamos soltar aí para vocês assistirem. Aí, um na vila. Bom,
Então vocês viram aí a retrospectiva que começou já no ano passado, no fim do ano passado, com a contratação do Rogério Ceni. A gente está vendo aí a coletiva inaugural do Rogério. Pedro, o ano do São Paulo, assim, é até difícil resumir porque aconteceu tanta coisa, né? E começa triste porque lembrar do Rogério Ceni que assumiu, que dirigiu o São Paulo na Florida Cup, em que a gente, embora tenha empatado os 2 jogos 0-0, ganhou nos pênaltis. O ano parecia promissor, porque também a gente vai ver um paulista que se mostrava que tinha muita coisa boa pela frente. E aí, bom, esse foi um momento de ilusão, né, Pedro? Esse foi o momento, né? Quebramos o tabu na Vila Belmiro. Ganhamos Luiz um Araújo. clássico, que é o que faltava, né? E ganhamos Luiz Araújo. Ele finalmente, assim, parecia explodindo, e de fato explodiu. Ele, em vários jogos seguidos, ele jogou muita bola, fez gol em todos os clássicos e tudo mais, né? Contra todos os rivais. Saudades do preferido, viu? Luiz Araújo, nosso menino Mogli, né? E, enfim, jogava muita bola, mas infelizmente foi negociado. E aí ficamos fora do Paulista. Ficamos fora do eliminados Paulista. novamente por um rival. Foi aí que começou, né, a sequência de péssimas atuações. Quer dizer, já vinha um pouco antes. E aí nós tivemos esse jogo que foi assim... Do nada, o São Paulo jogou até então a sua melhor partida no ano, jogou muita bola lá no Mineirão, Por muito pouco bem. não conseguiu reverter aquele resultado do Morumbi. Exato, e eliminaria o time que seria campeão, né? O Cruzeiro. Jogou realmente muito bem, e aí não, né? Aí Defensa e Justiça. Essa foi. Com o Neilton começando de titular. Com muito tempo para treinar, né? Foram 17 dias para esse jogo, para começar com o Neilton. E a entrevista coletiva do Rogério. Pedro, que foi... você que é bom disso, quantas pessoas desse jogo continuam no São Paulo, terminaram a temporada? De qual jogo? Do Defensa e Justiça? Do Defensa e Justiça. Olha, temos que fazer as contas aí, mas que terminaram a temporada, aí teve o Cueva, teve o Rodrigo Caio, o Prato, acredito que o Jusilei... o Renan Ribeiro terminou a temporada no elenco, o Buffarini terminou a temporada no elenco, mas, né? E o pior, uma das piores coisas desse jogo, além da eliminação em si, foi depois a coletiva do Rogério, que foi desastrosa. Ele parecia que estava fora da realidade, achando que o São Paulo tinha simplesmente sido um azar, que o time tinha feito uma boa partida e, enfim, foi um péssimo jogo, um time eliminado por um time pequeno da Argentina, com decisões bem equivocadas, de como a gente citou aí, de começar com o Neilton jogando. O Neilton que depois seria dispensado, então um titular num jogo importantíssimo como esse depois foi dispensado, enfim. Vamos falar de coisa boa, porque a gente está vendo aí agora a virada contra o Botafogo, né? Sim, mostramos a chegada do Hernanes. A gente até vai retomar, passando para vocês, só para aproveitar a imagem do momento. Claro. O 4-3 em cima do Botafogo, a nossa reação. Aí nós tivemos um jogo icônico, né? Uma virada na marra contra o Atlético Paranaense no Pacaembu. Que nos tirou da zona de rebaixamento. Sim, exatamente. Quando saímos da zona de rebaixamento, Cueva dando arrancadas, assistências. É bonito de ver, né? Quando acontece. O menino Cueva, eu tenho um carinho especial e é por isso que eu cobro tanto, porque eu pego no pé, porque o rapaz, ele sabe jogar muita bola. E eu quero a permanência do Cueva, eu quero que o Cueva jogue como ele jogou no fim do ano passado, como ele jogou no começo desse ano, como em alguns momentos da nossa arrancada ele jogou, porque se você for ver esse VT de retrospectiva, em vários momentos importantíssimos o Cueva vai aparecer. Próximo momento aí, vitória na Vila Belmiro. O segundo gol do Luiz Araújo, quem que faz a jogada toda? Cueva. E ele fez gol de pênalti também, né? Fez gol de pênalti, que ele comemorou assim e foi bizarramente advertido o cartão amarelo, uma coisa ridícula, patética, absurda. Então, bom, aí nossa eliminação no Paulista, terrível, né? Uma atuação no Morumbi, que aí nós estamos mostrando o jogo lá no Itaquerão. No Itaquera não foi uma atuação ruim, não foi, no Morumbi que no Morumbi a gente perdeu a classificação.
Jogamos pessimamente, assim como a eliminação na Copa do Brasil, nós jogamos muito mal, nós perdemos em casa. As 3 eliminações nós perdemos em casa, Sim. que foi o problema, e não fora. Embora que no Morumbi contra o Cruzeiro, por exemplo, contra o Corinthians, a superioridade do Corinthians foi muito grande. Mas contra o Cruzeiro foi um jogo igual, que poderia muito bem ter sido um 0-0. Achei que o São Paulo, apesar de ter jogado mal, foi até um pouco superior ao Cruzeiro. Mas o Cruzeiro aproveitou 2 bolas paradas e aí, bom, a gente tá vendo aí de novo contra o Defensa e Justiça, eu não tenho o que falar. E a bola parada faz parte do trabalho de um time, de um treinador, certeza, né? Com certeza. O São Paulo, no começo do ano, cansou de levar gols de bolas paradas na sua marcação mista de bola de escanteio e tudo mais. E perder jogos assim, ou empatar jogos assim, jogos que estavam ganhos. E isso faz parte também do trabalho de uma equipe. E aí a gente vê o jogo que culminou com a demissão do Rogério Ceni, derrota para o Flamengo por 2-0, que era a estreia do Petros, mas o Rogério no dia seguinte, que foi no dia 2 de julho contra o Flamengo, dia 3 ele foi demitido. Foi muito triste ver a demissão do Rogério Ceni, a gente ainda viu aí o Pinotti, que já não está mais no São Paulo, e o Dorival Júnior chegou. Aninha, daí para frente, Rogério Ceni saiu, Dorival chegou, a gente teve momentos muito complicados, que a gente achou que não ia dar mais, que a queda era iminente, mas aí chegou quem? Hernanes. E aí? O homem da virada, né? Costumo falar, já comentei algumas vezes com amigos, que não fomos rebaixados mais por causa do Hernanes do que por causa de qualquer outra coisa. Ele chegou fazendo gols e marcando em todas as partidas, fazendo milagres naquela partida do Dia dos Pais também, que ele fala que foi uma das mais Contra especiais para ele, né? que ninguém acreditava naquele jogo, ele fez gols que... Como o Hernanes fez aquilo. Uma partida que o São Paulo jogou muito mal e ganhou de virada por causa dele. Que ninguém acredita. Quando você olha as comemorações do jogo, você fala, como assim ganhou isso, gente? Ninguém acreditava naquela partida, ninguém. Nem o torcedor mais iludido, o nosso querido amigo Guilherme Limeres, que hoje não se fez presente, mas acho que nem ele acreditava que a gente poderia vencer aquela partida e vencemos. E eu acho que é fator Hernanes, que ele não chegou simplesmente para jogar bola. Ele chegou para provar que ele é ídolo, que ele não só tem as pompas de que veio de traz um nome bom para se defender. Não, na calada da noite ele veio para mudar o São Paulo. E ele mudou, ele assumiu a responsabilidade, bateu no peito, colocou a faixa de capitão e fez vamos. Agora a gente vai, porque essa camisa eu respeito e vocês vão respeitar. E a gente viu aí o que estava na retrospectiva, a primeira partida do Hernanes nessa volta, que foi contra o Botafogo, que ele foi importantíssimo na virada histórica, com 4-3, né? Também. Ele fez um dos gols e teve uma presença... A gente lembra também do Marcos Guilherme, que foi outro que chegou depois que o Rogério já tinha saído e foi também não tão importante quanto o Hernanes, porque o Hernanes, tecnicamente, e a questão de liderança também, enfim, trouxe muitos pontos para o São Paulo, mas é importante ressaltar que o Marcos Guilherme foi um cara muito útil, que se doou bastante, fez gols decisivos, participando muito bem nos jogos. Também foi um cara essencial nessa reação do time para sair e escapar do rebaixamento. Tanto que Hernanes é uma pessoa tão grande que recebeu premiações, né? Sim. Jogou meia temporada e mesmo assim recebeu grandes premiações. Craque da galera. Craque da galera, CBF como melhor meia, da Placar também, bola de prata. Então, assim, ele não fez qualquer coisa. Todo mundo reconhece que ele mudou o futebol do São Paulo, né? Sim. E aproveitando que a gente está em clima de retrospectiva, queria perguntar para vocês qual foi o momento mais marcante, acho que pode ser positivamente para a gente encerrar o ano com uma aura boa. Pedro, qual foi para você, independente de qual tenha sido, o momento mais marcante vivido com o São Paulo esse ano? Momento mais marcante? Essa é uma boa pergunta, porque houve alguns, né? Eu acho que o jogo que a gente já citou contra o Botafogo foi uma explosão de felicidade que a gente não estava nem preparado para aquilo, que foi a estreia do Hernanes, o Hernanes voltar já fazendo gol e o Marcos Guilherme estrear com 2 gols e tudo mais, e a gente virar um jogo perdido. Mas a atuação que fica na minha retina, como atuação, como performance do São Paulo, que me deixa otimista para o ano que vem, é São Paulo 2, Santos 1, no Pacaembu. Esse jogo eu gosto de lembrar como
outro jogo muito, muito bom do São Paulo, 1-1 contra o Corinthians, que só foi 1-1 Só não ganhou, né? por razões que a gente já sabe. Razões arbitrais e tavarianas, mas assim, o São Paulo jogou muita bola e jantou o Corinthians ali. Qualquer pessoa com 2 olhos viu isso. Enfim, são clássicos, sabe? Isso é muito importante da gente lembrar. O São Paulo fez isso em clássicos. Por quê? É uma tônica do São Paulo nos últimos muitos anos de se apequenar em clássicos. E os clássicos são um termômetro de quanto um clube está preparado para brigar por títulos ou não, né? E então eu acho que o São Paulo ter jogado dessa forma em clássicos é um ótimo sinal. E só para concluir, eu acho que o São Paulo tem algo muito importante para o ano que vem, que pode-se dizer que é legado do Hernanes, do Lugano, mas também é da personalidade inata de alguns jogadores. Ele tem lideranças, ele tem personalidades bastante interessantes e positivas dentro do seu elenco, das quais você pode facilmente destacar aí o Hernanes, o Rodrigo Caio, o Prato, o Petros. Então não são caras quaisquer. Você pode percorrer aí os elencos da Série A inteira e alguns você não vai encontrar nenhum com esses perfis de aglutinadores e tudo mais. Então eu acho isso muito importante e indica um futuro um pouco mais tranquilo para o São Paulo no ano que vem. Mas precisamos jogar mais bola. E para você, Aninha, qual foi o momento mais marcante? Eu acho que foi esse jogo contra o Corinthians também. E também contra o Santos, mas não apenas o jogo em si, mas aquela escolta da torcida levando o São Paulo para o Pacaembu também. Acho que foi uma coisa arrepiante, assim, dos jogadores saírem do CT e verem tudo aquilo e o impacto que eles tiveram. Aquilo foi maravilhoso, né? Não tem outra explicação para aquilo. Aproveitando, vou falar as opiniões. Para o Alan, ele está falando sobre o título da Florida Cup, que a gente já quase esqueceu também, né? Mas não foi um título tão fácil assim. Disputa de pênaltis contra o Corinthians lá no começo do ano. O Márcio Rideu e o Márcio Canarimizade Lazaro tá falando que foram a torcida. Nossa, que nome difícil, homem. O Geniba tá mandando um salve pro D. O Otaniel tá falando que foi a virada, o jogo mais marcante. A galera já tá aqui falando também, a virada contra o Vasco, no caso, né? Botafogo, desculpa. Tá todo mundo aqui comentando os jogos mais marcantes dessa temporada do São Paulo. E pra você, D? Olha, antes um salve pro Geniba também. Pra mim, o Pedro comentou sobre a importância de ir bem em clássicos e você, Aninha, comentou também sobre a torcida. Para mim, foi um jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o jogo logo no início. A gente não sabia que viver esse drama disputando contra o rebaixamento, mas todo mundo pensava que o Palmeiras ia quebrar a invencibilidade e ganhar do São Paulo, porque tinha ganhado de 3-0 no Paulista, e o São Paulo vivia uma instabilidade muito grande já nessa época por conta das eliminações. Mas o São Paulo fez 2-0, gols de Prato e Luiz Araújo. O Palmeiras perdeu um pênalti e, apesar de não ter sido uma partida que o São Paulo tecnicamente dominou, como foi contra Corinthians e Santos amplamente, foi muito aguerrido, não deu chances para o Palmeiras jogar, aproveitou as chances que teve e foi uma sinergia com a torcida, uma vibração no estádio o que eu lembro assim, de explodir nessa partida, nos gols, no pênalti, até porque um dos rivais, o rival atual que eu mais odeio, pode-se dizer assim, é o Palmeiras. E pra mim, ganhar do Palmeiras que estava entalado naquele momento foi espetacular. Então pra mim, essa vitória por 2-0 contra o Palmeiras no Morumbi foi o momento mais marcante do ano. Um jogo que eu acho que também foi muito bom foi no Paulista, contra o Santos, que a gente foi lá pra baixo, ninguém acreditava. E vencemos com elegância aquele jogo também. Quebramos o tabu, né? Quebramos o tabu. Foi na lindo Vila fazia jogo. muito tempo. É um jogo que também... Outro clássico, já que a Aninha lembrou, bacana, que tá na nota retrospectiva. E o Santos era treinado por ninguém menos que o nosso querido Dorival Situações Júnior. Né? Situação... Ele gosta de falar essa palavra. Pois é. Enfim, bom... A gente agora vai, depois dessa retrospectiva de cada um falar os seus momentos marcantes, nós
Nossa, Aninha está me dizendo que... Temos apenas 10 minutos de programa. Eu já ia... Bom, a gente já falou bastante sobre o São Paulo hoje e vocês acompanharam a retrospectiva. Também surgiram muitos assuntos polêmicos em cima da hora, como contratação do Raí, demissão do Pinotti, a rescisão, pelo menos suposta rescisão com o Under Armour. Então agora chegou a hora de nos despedirmos de vocês da temporada, que agora a live volta apenas em 2018. Bom, antes de fazer os meus agradecimentos finais, queria agradecer e me despedir de Pedro De Luna. Pedro, foi um prazer dividir a bancada com você durante toda essa temporada. A gente espera que em 2018 nós possamos ter mais momentos felizes e debater mais coisas positivas do que esse ano, mas de qualquer maneira foi muito bom e, enfim, valeu por tudo. Grande abraço, Pedro. Olha, estou desapalavrado, estou sem palavras. AD, foi realmente uma honra estar aqui. Já comecei no fim do ano passado, né? Mas estou aqui esse ano inteiro e é um prazer estar aqui com vocês, com a AD, Aninha, Thiago, Bruno, Guilherme, os amigos da live. Enfim, e Elton Mendes, Adriano Firmano, Geniba do Capão e todos os amigos que sempre nos assistem. Enfim, foi um ano muito difícil para nós São Paulinos, mas como nós já cansamos de falar, essa união de todos foi, eu acho que, a nossa maior vitória de 2017. E é muito bom estar entre amigos, entre pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, e é o caso, né? Nós todos amamos, dividimos, compartilhamos esse amor por essa instituição maldita, ingrata, mas que a gente ama demais, que é o São Paulo Futebol Clube. Então, ano que vem, estamos aí de novo e acreditem, vai ser um ano muito melhor. Inclusive, gostaria de propor já pitacos para a estreia do Paulista. Se alguém aí tiver seus palpites para a estreia do Campeonato Paulista, acho que desse tempo todo não vai ter zica, assim, enfim, eu não vou me abster, vamos dar uma descansada aí, esperar a próxima temporada. Vamos ver como andam as coisas, né? Isso, vamos ver o que vai ter de contratação, enfim. Alguém comentou aqui que o Leco era o Mercado Livre, que gosta de vender todo mundo, vai saber, né, quem ele vai vender, quem contrata nesse meio tempo. Então, a gente nunca sabe, você pode aposta só o placar, mas não o autor do gol, né? Porque o autor do gol você não sabe quem vai ser, porque exatamente, ele pode ser vendido você pode amanhã. Falar um autor do gol que não estará mais no clube. Fala o autor do gol, amanhã tá no Globoesporte.com. Apostando 2 anos na galinhada já, tipo. Nossa. Você pode dormir, o jogador de São Paulo pode dormir no clube e acordar vendido, então a coisa é bem... muda em questão de minutos, futebol é dinâmico. Né? Bem dinâmico. Bom, valeu, Pedro, e queria agradecer também a você, Aninha, companheira de programa também. Muito obrigado por mais essa temporada, dividindo essas alegrias e mais tristezas nesse ano, mas que a gente vibre positivo para que 2018 seja muito melhor e que a gente possa fazer muito mais lives brincando e positivas e, quem sabe, lives pós-título, né? A gente merece também. Daí então vai ter vodka, vai ter tudo que aí a gente revela, inclusive, o conteúdo dessa caneca, vai ter festa, enfim. Pode ser na sexta daí, né? Que a gente pode Sim, quem sabe até live na sexta, live pré-balada. Live esquenta. Exatamente. Pode ser. Então, Aninha, queria agradecer muito a sua presença mais uma vez nessa temporada. Foi um prazer dividir o programa com você nesse 2017. Eu que agradeço imensamente a você, ao Pedro, por esse momento, e a galera lá de casa, que sempre é tão boa comigo, comentam, elogiam. Muito obrigada, como o Pedro já bem mencionou, aos queridos Elton Mendes, o Adriano Firmano, Wesley Hard, o Geniba do Capão, que todas as quintas-feiras estiveram aqui com a gente, comentando, debatendo. Muito obrigada aos amigos que, mesmo não aparecendo tanto aqui na frente, o Thiago, o Bruno, o Éder e o Gui, que fazem tudo isso acontecer de uma forma maravilhosa. É muito bom trabalhar com vocês, sou muito grata por essa equipe que eu tenho. Amo todos vocês, ano que vem estaremos juntos novamente. E também um beijo para as pessoas que mais me apoiam, que me aguentam, que
eu sei que você tem saudade de mim, as quintas-feiras também. Pro meu pai, pra minha mãe, pra Marcela, pro Felipe, pra Kézia, que assiste todas as quinta-feiras também. Um beijo, amo vocês e até o ano que vem, gente. Isso aí, valeu, Aninha. Enfim, queria agradecer muito a todos vocês que acompanharam a temporada na live com a gente também. Deixo meus agradecimentos também para os nossos amigos de sempre aí, Elton Mendes, Adriano Firmano, o grande Geniba, amigão aí do Capão, vocês que estão sempre assistindo. Meu pai também, que hoje está no happy hour com os amigos, então a gente entende, mas sempre acompanhou a live aí. Para a galera do Bonde Monumental, Gabriel, Ari, Hugo, Vini, o Felipe e Ari que estavam assistindo hoje, que estão no exterior, né? Enfim, foi uma temporada bastante desgastante, bastante dura, mas a live é sempre um momento... Opa! Sempre um brinde agora, né? A live é sempre um momento bacana que a gente tem, como o Pedro falou, de dividir coisas sobre aquilo que a gente mais ama, que é o São Paulo. Então, também, mesmo em momentos ruins, é bacana você poder desabafar e falar bastante sobre o Tricolor. E, enfim... Sem mais delongas, valeu por tudo. Quero desejar já um Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo. Que 2018 seja um ano de glórias e que a gente possa lutar contra o rebaixamento tenha sido coisa do passado e que agora somente busca por títulos, que é o que o São Paulo merece pela sua grandeza. Então, grande abraço e Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo. Até 2018. Olha só. Ai, que bonito. Rapaz. Encerramento...